Olá pessoal, estamos começando mais uma aula sobre teologias contemporâneas e eu começo essa nossa terceira aula com uma frase que diz assim: o sentido de uma ideia não é somente aquilo que está escrito, é o que se faz na prática a partir dela. Às vezes algo é muito bem definido, é muito bonitinho no papel, entretanto, as consequências dessa aplicação do conteúdo na prática é catastrófico. Hoje eu pretendo abordar com vocês a teologia da libertação e eu começo com parte de Morte e Vida Severina, que diz assim: os pobres morrem de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. E é sobre isso que nós vamos falar, essa teologia da libertação, que é uma perspectiva, é uma abordagem, é uma interpretação da Bíblia sob a ótica do pobre, é a teologia voltada ao pobre. E eu já tratei em aulas anteriores que uma das consequências daquela proposta de Hans-Georg Gadamer da Reader Response, que é aquele momento em que o leitor, junto com o texto, vão definir um sentido novo para aquele texto, já que não podemos conhecer o propósito autoral, já porque é uma grande lacuna entre o momento em que foi escrito e o momento que nós vivemos hoje. Nós vamos definir um novo significado a partir do contexto em que nós estamos vivendo. É daí que surgem várias vertentes, vários desdobramentos dessa proposta hermenêutica. Então que nós encontramos teologia da libertação, a hermenêutica feminista, teologia negra, teologia asiática, homoafetiva, pós-colonialista e por aí vai. Então, a teologia da libertação é uma dessas consequências da proposta hermenêutica de Hans-Georg Gadamer. E a teologia da libertação, ela também é conhecida como teologias da libertação, uma vez que existem também várias vertentes, várias propostas de libertação, que não é necessariamente com o pobre. Há várias outras nuances. Onde há um opressor e um oprimido, ali é o alvo da teologia da libertação. Então é o que acontece, somente a nível de exemplo, com a Black Theology, também com a teologia feminista. Entretanto, eu não quero abordar com vocês nessa aula esses outros aspectos, mas sim a teologia da libertação na América Latina, principalmente utilizando de dois pensadores, o Gustavo Gutierrez, o padre peruano, e Leonardo Boff. Antes de nós tratarmos um pouquinho sobre a origem, o desenvolvimento, as consequências e a aplicação disso para a nossa vida, eu quero trazer algo relembrando um conceito da primeira aula quando falamos sobre Karl Barth. Karl Barth propôs um negócio chamado, na verdade é uma frase que ele usava, uma sentença, em que ele se referia a Deus como totalmente outro. Com isso, pela influência lá do iluminismo, de Immanuel Kant, ele não via Deus como alguém que pudesse interferir no aqui, no agora, em nosso mundo. Ele enfatizava muito a transcendência de Deus, o fato de Deus estar lá, aquela infinita distinção qualitativa entre Deus e o homem. Então, Deus está aqui e o mundo, a humanidade aqui. E não há aquele ponto de intersecção, não há aquele ponto em que uma parte
toca na outra. E nós abordamos de maneira mais detalhada naquela aula, mas agora nós vamos ver que na teologia da libertação não é tanto a transcendência de Deus que é enfatizada. E claro, nós chegamos a essa conclusão do fato de Deus ser transcendente, de Deus ser outro, diferente de nós, que nós não somos deuses, nós não compartilhamos aquilo que Deus é, que há sim essa distinção qualitativa. Mas o fato é que ele esqueceu também de apontar e de tratar a questão da imanência, que Deus está presente aqui, que o Verbo se fez carne, que o Filho habitou entre nós, que há a presença do Espírito Santo. Agora nós veremos que não a transcendência que foi exaltada, mas agora a imanência, quando olha o trabalho e a atuação de Deus aqui e agora, mas que acaba deixando de lado a transcendência. Sempre que isso acontece, sempre quando uma ênfase é dada com mais força à transcendência ou à imanência, o resultado disso é uma teologia equivocada. Nós temos que levar em consideração tanto a transcendência e a imanência. Então, os teólogos da libertação vão olhar simplesmente para a atuação de Deus no escopo da vida humana, do aqui e agora, que Ele quer resolver os nossos problemas, os nossos dilemas que enfrentamos nessa vida aqui, e parece não haver muito espaço para o mundo em que nós, na verdade, a realidade que nós desfrutaremos na eternidade, o perdão dos nossos pecados e por aí vai. É um pouco difícil tratar a origem da teologia da libertação, porque os principais teólogos da libertação vão remontar lá atrás. Então, eles vão falar o nome do Antônio de Montesinos, que foi um frade dominicano, em um discurso na ilha de Hispaniola em 1511. Então eles olham para esse evento lá do passado, que diz que Antônio dizia assim, aqui só contextualizando, que ele lutava, ele combatia contra o abuso que os índios eram submetidos na América por parte dos colonizadores. E nós temos aqui essa expressão de cuidado pelo que está sofrendo. Estes não são humanos, eles não têm almas racionais, vocês não são obrigados a amá-los como a si mesmos. Vocês não entendem isso? Vocês não sentem isso? Esse discurso é olhado pelos teólogos como um início da teologia da libertação. Mas aí nós temos aquele problema, é claro, do anacronismo, mas também que não é porque é algo que eles defendem hoje e ele foi encontrado no passado por algum discurso que ele pode falar, não, eles são teólogos, eles estavam comprometidos com a teologia da libertação, eles estavam abraçando essa nossa ideia. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Às vezes o que temos aí é um puro cristianismo, em que às vezes uma teologia vai querer enfatizar apenas esse aspecto do cuidado com o ser humano, da libertação do sofrimento, mas tem um perigo nessa abordagem. Há também um outro, chamado Bartolomé de las Casas, também um frade dominicano, considerado o primeiro sacerdote ordenado na América,
E Las Casas argumentou com o imperador da Espanha que os habitantes nativos da América do Sul eram humanos, criados à imagem de Deus e, portanto, merecedores de respeito e justiça. Isso é apenas trazendo alguns dos elementos lá do 15º, 16º século, em que eles olham e já encontram uma semente de libertação, dessa proposta de libertação. Mas o desenvolvimento dessa teologia pode ser encontrada, e vai ser encontrada no século XX. E uma dessas influências, não quem cunhou o termo e nem quem desenvolveu, mas um pensador, um teólogo que teve muita influência no desenvolvimento dessa teologia, foi o Jürgen Moltmann. Ele que é vamos dizer, o fundador da teologia da esperança. Ele que também, no tempo de universidade, teve bastante contato. Esse Jürgen Moltmann foi muito influenciado por um filósofo marxista, o Ernst Bloch. Mas para Moltmann, o princípio hermenêutico é escatologia. E esperança é o tema principal da Bíblia. Então, lá em 1967, ele é publicado esse livro, A Teologia da Esperança. E para ele, a esperança cristã é sobretudo a esperança na vinda do reino da glória de Deus. E é a expectativa, a esperança cristã, né? É a expectativa ardente da liberdade total. Então, já veja aí essa questão da libertação, da liberdade do ser humano, em que os teólogos da libertação vão se utilizar e vão ser influenciados. É a expectativa ardente da liberdade total e da continuidade do ser humano, bem como a libertação de toda a criação dos laços que escravizam o homem e o arruinam. Aí ele continua e fala: em suma, a esperança cristã é escatológica. Sua meta é o cumprimento final das promessas feitas por Deus nas Escrituras. Ele que foi recrutado para servir no exército, ele que era um alemão, e ali ele recebeu uma Bíblia e ali ele teve a sua vida transformada e vamos dizer que o assunto de esperança, essa mudança de um cenário atual que estamos vivendo, olhando por aquilo que um dia vai se concretizar, era um assunto levado muito em conta por ele. E Moltmann entende a igreja como moldando o futuro e providenciando esperança através da interação social, particularmente a favor do pobre em sociedade. Então, quando nós percebemos uma linguagem desse tipo, da esperança da vinda do reino de Deus e tudo mais, nós temos que nos perguntar se essa é a mesma visão que nós temos. Porque me parece que é enfatizado muito a imanência, o aqui e agora, a igreja como sendo aquele responsável por trazer a esperança e, através dessa interação, promover uma mudança na situação social e por aí vai. Mas será que devemos ter essa expectativa e essa esperança para os nossos dias aqui na Terra, no aqui e no agora? Será que essa esperança que nós temos, em que através dos esforços, da nossa capacidade, da nossa interação social, vamos ser capazes de mudar o cenário
da nossa sociedade. 1 Coríntios 15, que pode ser também implicada neste sentido, que se a nossa vida em Cristo se limita apenas ao aqui viver, o mais infeliz de todos os homens, eu serei. Às vezes eles nutrem, tanto falando aqui de uma teologia da esperança como a teologia da libertação, olham com olhares muito românticos para o nosso tempo e nutrem certa expectativa que é contraditória à própria visão bíblica sobre os nossos dias aqui na Terra. E caminhando um pouquinho mais, estamos aqui agora em 1968, mas antes disso ainda, lá em 62 a 65, ocorreu o Concílio Vaticano II, em que essas questões sociais também já estavam sendo levadas em consideração. Então vamos dizer que o clima da época, o contexto da época, foi muito propício ao surgimento de certas teologias, em que havia já essa discussão e este olhar para os pobres, para os oprimidos, para a situação em que se vivia, em especial a América Latina. Só que aqui em 68, um grupo de líderes da igreja se reuniu na cidade de Medellín, na Colômbia, e era o segundo encontro do Conselho Episcopal Latino-Americano, o CELAM II. E o tema disso daqui era a libertação da opressão e da injustiça social. Alguns anos depois, agora em 71, a perspectiva que foi desenvolvida ali naquele encontro, no CELAM II, apareceu em forma de um livro, que é esse livro que vocês estão vendo aí, A Theology of Liberation, a Teologia da Libertação, escrita pelo padre peruano, teólogo ativista, Gustavo Gutierrez. Ele que trabalhava em uma paróquia situada num bairro pobre da cidade, num bairro pobre lá das favelas da capital do Peru. E ele também enfrentou o problema de que a teologia que eles tinham, que eles colocavam em prática, parecia não fazer muito sentido e não suprir as necessidades das pessoas à sua volta. Também foi um problema vivenciado por Karl Barth, mas com outra proposta ali, então. E o histórico da Igreja Católica mostrou que eles sempre estiveram, de acordo com eles, do lado dos poderosos e dos ricos. E é aí então que eles vão procurar romper com certo status quo. Mas falamos que a teologia da libertação surge como um resultado daquela análise contextual, da teologia contextual. Mas qual que era então o contexto de época? Qual foi o cenário em que ela surge, analisando aqui a América Latina? E eles têm que responder uma questão que é: o que significa ser cristão em um continente de pessoas pobres e oprimidas? Então estava em jogo uma teologia alinhada à prática pastoral de uma igreja que queria se fazer livremente pobre, que se colocava ao lado do pobre, que se comprometia com o processo de libertação de tudo aquilo que escravizava, que fazia com que a pessoa se sentisse oprimida, marginalizada. Mas nós temos aqui, agora nós já estamos caminhando um pouquinho
com os livros de Leonardo Boff. Ele coloca aqui, essa edição que eu tenho em mãos aqui é de 2010, só que o livro é de 84. E ele traz essa questão de nós termos 500 milhões de famintos. 1 bilhão de pessoas padecem de pobreza absoluta. 1 bilhão e 500 milhões não têm acesso ao mínimo atendimento médico. 840 milhões são analfabetos. 2 bilhões carecem de fontes seguras e estáveis de água. Aí está um cenário. Como que você vai colocar em prática o cristianismo dentro deste contexto? E aí então que é formulada uma teologia com essa roupagem preparada para responder especificamente este dilema. Trabalhar aqui um pouquinho da definição das propostas, introdução ao conteúdo por detrás dessa teologia. A teologia da libertação é uma maneira de ler as Escrituras sob a ótica do pobre e do oprimido. E nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente se identifica com algumas questões que são colocadas. Nós, é claro, como cristãos, nós não vamos ser a favor de exploração, de funcionários explorando de patrões explorando seus funcionários, dando salário que não é devido, fazendo que ela trabalhe além daquilo que está sendo pedido e por aí vai. Nós não somos a favor disso, do patrão reter o seu salário, de nós olharmos para a situação de pobreza, de uma calamidade, de injustiça. Nós não vamos olhar para isso e ser coniventes e falar, não podemos fazer nada e por aí vai. Mas nós também não podemos nos associar à teologia da libertação, porque isso é um ponto em comum com o cristianismo. Em Cristo nós já temos a resposta. Quando nós nos identificamos com Cristo, aí nós já temos a resposta para como vamos lidar com essas questões. Não precisamos de uma teologia da libertação para isso. Assim como eles colocam um óculos e vão ler as Escrituras sob a lente do pobre, do oprimido, você poderia fazer isso sob qualquer ótica. Você seria aquele leitor ideológico. A teologia da libertação pode ser definida como o esforço teológico que vê a obra contínua de Deus no mundo do ponto de vista dos pobres e dos oprimidos, e compreende que o trabalho envolve a reconstrução de pessoas e sociedades de acordo com os moldes do Mestre. A grande mensagem das Escrituras é mostrar que Cristo é o libertador do homem. Por isso, libertação. Entretanto, não de seu pecado, mas da sua condição. O próprio livro aqui de Leonardo Boff, Jesus Cristo, libertador. E com isso, o Leonardo Boff, ele ignora totalmente a raiz mais profunda dos problemas sociais, que é a corrupção do coração humano. Então veja que aquele pecado que é explicado de maneira transcendente,
ele vai ser explicado unicamente por questões de exploração, de maus tratos, de abandono, de injustiça. Com relação à cosmovisão, em que vai procurar responder onde é que está o problema, o que é que está de errado com o mundo, já não há espaço para uma resposta que nós vivemos em um mundo disfuncional, que as coisas não estão como deveriam ser, nós não estamos e nós não somos como fomos planejados para ser, temos um coração pecaminoso, estamos debaixo de a esfera de atuação do próprio diabo. Então, eles negam tudo isso e vão procurar uma resposta simplesmente mundana, racional, social, para explicar os problemas. E como consequência, a solução que eles vão dar também para esse problema vai ser do aqui e agora, coisa que nós podemos fazer, ignorando completamente o transcendente e olhando simplesmente o imanente. E Boff minimiza a implicação da morte de Cristo para expiar os pecados individuais e pessoais. Quando se trata da salvação ou perdição eterna, o que conta de fato é a nossa atitude de aceitação ou rejeição dos pobres. E nós vamos abordar aquilo que Deus espera de nós enquanto cristãos diante da pobreza, da miséria, da aflição das pessoas. Nós não precisamos, porque a teologia da libertação pegou esse tópico, esse assunto, explorou muito e o resultado disso foi catastrófico, nós não precisamos negar que nós também temos uma responsabilidade com os oprimidos, com os pobres, mas a maneira em que a gente chega para resolver esse problema é outra. E a maneira em que nós entendemos o problema também é outra. E de antemão, eu já digo, nós temos uma responsabilidade para com essas pessoas. Nós não podemos cometer um erro indo para o lado oposto da teologia da libertação. E Boff também vai dizer que só seremos seguidores de Jesus e verdadeiros cristãos se formos solidários com os pobres e vivermos o evangelho da libertação. Olha só que ele pegou um aspecto que é descrito na Bíblia, mas ele colocou isso como algo último, tornou isso como se fosse a única coisa que a Bíblia falasse. Então, no que implica ser discípulo de Jesus? No que implica levar Deus a sério? Então, será que a totalidade da vontade de Deus para a vida da pessoa desemboca na atenção ao pobre e ao oprimido somente? Onde é que fica o relacionamento de respeito, de submissão, de um relacionamento marido e mulher? Onde é que se encontra o respeito às autoridades? Onde é que se encontra a vida santa, a moralidade, a oração? Eles focaram em apenas um dos aspectos do cristianismo. E ele fala aqui que só seremos seguidores de Jesus se fizermos isso. Parece um pouco quanto reducionista. A pobreza do próximo, que a Bíblia especifica nas categorias dos pobres, viúvas, órfãos e estrangeiros, tem que ser mandatoriamente a preocupação principal
de cada discípulo de Jesus. Pouco importa se a pessoa tem refletido o caráter de Cristo em todas as áreas da sua vida, se somente através desse seu pragmatismo ele exercer o cuidado com o pobre. E um problema que eles vão enfrentar também é que eles dizem que apesar de Deus amar todas as suas criaturas, sem nenhuma exceção, Deus, o Pai de Jesus, se identifica de modo especial com os pobres, significando que ele está de modo especial com aqueles que estão sofrendo alguma injustiça, alguma pobreza. Deus está ao lado deles, sofrendo junto, se tornando visível através deles. E há também um elemento de que o pobre pode ser visto como o negro, o índio e a mulher. A estes devemos anunciar-lhes que Deus os ama de maneira preferencial, seja qual for a situação moral ou pessoal em que se encontrem. Eles são preferidos por Deus e por Cristo não porque sejam bons, mas porque são pobres e injustiçados. E se essa pessoa deixa de ser pobre, injustiçada e oprimida? Deixa de ser amada preferencialmente por Deus? Fica a pergunta. Também aquilo que ele coloca sobre esse amor preferencial de Deus, aquilo que está lá em João 14, 21. Quem é que Deus ama? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Já temos aí uma resposta. É sim Pai de todos os homens, mas principalmente Pai e Padrinho dos oprimidos e injustamente ofendidos. Por amor a estes, toma partido, se põe às relações repressivas de Faraó. Na verdade, uma implicação que nós temos, eu vou ler o que está em Romanos 2:11. Romanos 2:11. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. E é engraçado porque em Tiago nós somos advertidos a não tratarmos as pessoas com parcialidade, fazendo acepção de pessoas, em que pela roupa de um, pelos bens de outro, nós temos um tratamento distinto para cada um. Mas Deus trata assim os seus filhos. Então ele nos pede aquilo que nem ele faz na prática. Trabalhando aqui um pouquinho e desenvolvendo um pouquinho das questões hermenêuticas e os resultados da teologia contextual, a teologia da libertação traz implícito o pressuposto de que a teologia deve ser contextual. Isso significa que você sempre tem que olhar para a situação histórica, social específica em que você está inserido. Aí então você lida com os desdobramentos específicos para a formulação da teologia e da prática dessa teologia. E Boff sempre insiste
em que cada geração, cada cultura, até mesmo cada grupo social deve entender os textos do Evangelho de maneiras condicionadas pelo seu próprio contexto. E é interessante como que eles vão se aproximar de certos textos bíblicos e colocando completamente o seu próprio tempero e olhando simplesmente com aquelas lentes em que vai achar que determinada passagem está se limitando ao nosso contexto presente. Alguns dos textos, Mateus 5, nas bem-aventuranças, que nós vemos os bem-aventurados, os pobres em espírito. Olha só, tudo que eles precisam para interpretar. Os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos e por aí vai. É dessa maneira que eles vão interpretar. Lucas 4,18, alguns dos textos que eles gostam de se utilizar. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Outro texto, Mateus 11:5. Os cegos veem, os coxos andam. Os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E quais são os livros preferidos da teologia da libertação? Nós já vimos anteriormente que ele citou o relacionamento de um patrão e empregado, usando a linguagem das relações opressivas do faraó. E o Êxodo é um desses livros que eles gostam bastante porque desenvolve a libertação político-religiosa de uma massa de escravos que se torna povo de Deus. Os profetas também, por sua intransigente defesa do Deus libertador. As reivindicações dos direitos dos pequenos, o anúncio do mundo messiânico. Os evangelhos por sua prática libertadora e sua morte e ressurreição no sentido absoluto da história. Os Atos dos Apóstolos por retratarem o ideal de uma comunidade cristã liberta e libertadora, e o Apocalipse por descrever em termos coletivos e simbólicos a luta imensa do povo de Deus perseguido contra todos os monstros da história. Pessoal, nós temos um problema hermenêutico aqui. E como é colocado por eles, o importante não é nem tanto interpretar o texto das Escrituras, quanto interpretar o livro da vida segundo as Escrituras. Então, o Boff vai utilizar essa linguagem, que você não vai colocar o livro aqui na sua frente e vai ler este livro. Isso daqui vai ser um apoio que você vai colocar por detrás. Tem um vídeo que ele faz exatamente essa metáfora, para que você consiga observar e interpretar a realidade dessa maneira. Tá? Então você vai interpretar o livro da vida segundo as Escrituras. Isso que é importante. E é claro que um assunto que nós não podemos fingir que não existe e que não está presente é o marxismo. É o próprio Gutierrez quem diz que a teologia da libertação está arraigada na militância
revolucionária. Ele também diz que haverá desenvolvimento autêntico na América Latina somente se houver libertação do domínio exercido pelos grandes países socialistas, especialmente do mais poderoso de todos eles, os Estados Unidos da América. Também a ideologia do opressor deve ser combatida com outra. Olha só. E para os teólogos da libertação, para aliviar esse sofrimento presente causado por esse sistema capitalista, é preciso uma ação, é preciso uma ação drástica, uma ruptura radical com esse status quo. E a teologia de Leonardo Boff, por exemplo, propõe uma ruptura radical com a lógica do sistema capitalista, uma vez que almeja libertar os pobres e oprimidos. Mais uma vez, o que eu coloco aqui é: onde é que está o problema? E qual é a solução? O que está de errado com o mundo e como isso será ultrapassado? Mais uma vez, eles se mostram infelizes em olhar para um sistema econômico como o responsável por todos os males que nós encontramos hoje. E a solução, também tirando Deus da jogada, aquilo que é transcendente e olhando imanente, precisa de uma ruptura, é um outro sistema. Para sermos mais concretos, digamos aqui que a teologia da libertação utiliza livremente do marxismo algumas indicações metodológicas que se revelaram fecundas para a compreensão do universo dos oprimidos, entre as quais a importância dos fatores econômicos, atenção à luta de classe e o poder mistificador das ideologias, inclusive religiosas. Então eles vão falar também que a teologia da libertação utiliza o marxismo de modo puramente instrumental. E Boff vai falar que Marx pode ser o companheiro de caminhada, mas jamais pode ser o guia. Então, o conceito de praxis, de prática, do que fazer, é em muitos aspectos semelhante à concepção marxista. É o poder humano básico para transformar o ambiente através da sua atividade criativa. Veja só que é mais uma vez o ser humano, a sua capacidade. Eu vou resolver. Nós podemos mudar isso. E hoje em dia, Clodovis Boff, que é o irmão do Leonardo, que também ajudou no desenvolvimento dessa teologia da libertação, que também escreveu junto com ele este livro Como Fazer, Teologia da Libertação, contestou-se autocritificando por anteriormente haver caído na tentação de magnificar e idealizar os pobres. Uma teologia legítima deve ter consciência clara de que é meramente uma teologia parcial, evitando a pretensão de oferecer uma teologia compreensiva, coextensiva com todo o mistério cristão. A teologia da libertação tem uma perspectiva particular dentro da perspectiva maior. Então já começou a se retratar um pouquinho. Mas isso forçou os teólogos da libertação
a expandir seu horizonte e perceber que o processo de libertação não é somente sobre os seres humanos, mas também sobre toda a criação. É daí que preocupações ecológicas para proteger a terra passaram a ser indispensáveis para as inquietações humanas. Então vamos ver aquela discussão sobre a ecoteologia, o ecofeminismo também, em que esse relacionamento de opressão está acontecendo atualmente sobre o planeta Terra e é ele que precisa ser liberto. E, dentre outras coisas, além dessa ecologia, vai surgir injustiça de gênero, raça, etnia e também a questão de preconceitos religiosos. Eu concluo essa nossa aula sobre teologia da libertação trazendo dois aspectos para nós. Primeiro, eu coloquei o Imago Dei, que é a imagem de Deus no homem, em todos os homens, crente, não crente, pobre, rico, homem, mulher. E o Salmo 8, de 5 a 8, nos oferece uma boa base para um tratamento digno com o ser humano. Não com pobre, não com rico, não com qualquer outro tipo ou categoria que pode colocar um ser humano, mas para com todos. E com isso nós já temos uma resposta cristã para tratar todos com igual dignidade e respeito, sem precisar abraçar uma ideologia ou determinada teologia. Diz assim: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Quando fala aqui que fez um pouco menor do que Deus, ele está enfatizando neste momento aquela diferença qualitativa entre Deus e o homem, em que o homem é faltoso em algo e ele nunca poderá ter aquilo que ele não tem. Então, quando fala essa expressão que fizeste um pouco menor de que Deus, traz a ideia de que, ainda que o homem seja grandioso, ainda lhe falta algo. E de glória e honra o coroaste. Olha só que resposta nós temos aqui. Pronunciar algo indigno ou ter um tratamento indigno com qualquer pessoa é uma afronta contra o próprio Deus que outorgou àquela pessoa a sua imagem. Seja pobre, oprimido, homem, mulher. Com as Escrituras nós encontramos o amparo para um cuidado gracioso com aqueles que portam a imagem de Deus. Deste-lhe domínio sobre as obras da sua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Espelhar a imagem de Deus implica também em zelar por aquilo que Deus zela. E você não precisa de uma teologia da ecologia para isso. O segundo aspecto que eu coloco para a nossa reflexão é sobre a generosidade. Há várias passagens na Bíblia que falam sobre isso. Provérbios 11, 24, 25, Provérbios 22, 9. Esse não é um tema em que Deus fecha os olhos e não coloca para os cristãos, os crentes comprometidos, exercerem. Nós temos aí uma oportunidade de, com as pessoas que cruzam os nossos caminhos e que precisam de algo, nós somos chamados a exercer a generosidade com eles. Deixa eu ler apenas
um desses versículos. Provérbios 11, 24 e 25. Preste atenção. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Também quero ler agora Deuteronômio 24, 14 e 15. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhes darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Há questões que nós precisamos observar e estar muito atento. Ainda que a teologia da libertação tenha se utilizado de métodos errados para perceber o que está errado e qual a solução, há um aspecto que nós temos que levar em consideração e colocar na prática na nossa vida. Por sermos cristãos, não por sermos teólogos ou adeptos a essa teologia da libertação. Considere a imagem de Deus em todo ser humano e seja generoso. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.